Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta finalmente com mais um vídeo da Série D. Esse vídeo que acabou atrasando bastante, eu peço desculpa a vocês, mas tive alguns contratempos aí, não deu para soltar o vídeo no domingo à noite e nem ontem pela manhã, então tá saindo hoje. Mas vamos ver tudo o que aconteceu nessa sétima rodada da Série D, última rodada já do primeiro turno, né? E antes, só para lembrar você, amigo torcedor, que a Brado TV lá no YouTube, eles estão transmitindo a Série D nos finais de semana, 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo. Se você quiser assistir os jogos aí da Série D, é só colar lá no YouTube da Brado TV. Eu vou deixar a descrição, o link na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos embora ver tudo o que aconteceu nos 32 jogos da Série D nesta última rodada que foi disputada no final de semana. Começamos como sempre com o grupo A1, onde tivemos Tuna Luso e Princesa dos Solimões. A Tuna venceu depois de 3 empates aí no campeonato, 3 empates seguidos. Venceu o Princesa dos Solimões, gol marcado no segundo tempo, e aí a Tuna conquista mais 3 pontinhos na tabela. Trem e Águia de Marabá, e olha só o Águia de Marabá aprontando mais uma, jogando lá em Macapá. O time paraense venceu por 1-0, gol marcado aos 33 minutos aí do primeiro tempo. Terceiro jogo do grupo, Nacional e São Francisco. O Nacional dentro de casa está demais nessa Série D 2023, jogando lá no estádio da Colina. O Nassa venceu por 2-0 a equipe do São Francisco, marcando um gol em cada tempo e assegurando a liderança do grupo 1. A gente já vai ver a classificação. Antes vamos falar desse jogo aqui, ó. Humaitá e São Raimundo, lá no Florestão, em Rio Branco. Aos 11 minutos do segundo tempo, o São Raimundo ficou com 1 a menos. Vinícius fez falta e recebeu o segundo amarelo. E no lance da cobrança da falta, 1 minuto depois da expulsão, o Humaitá chegou ao gol que deu a vitória ao time da casa, 1-0 para o Humaitá diante do São Raimundo. Classificação no grupo A1. Nacional em primeiro com 16 pontos, o Águia de Marabá segundo colocado com 14 pontos, Tuna Luso em terceiro com 12, Humaitá em quarto com 10, aí essa é a zona de classificação. Na quinta colocação, Princesa dos Solimões com 8 pontos, São Raimundo também com 8 pontos, São Francisco com 6 e o Trem fazendo aí uma péssima campanha aí, pelo menos nesse primeiro turno, com 4 pontos. Como eu falei, essa já é a sétima rodada, terminou o primeiro turno, agora começa o retorno. E na próxima rodada, que já começa amanhã, quarta-feira, né? A 8ª rodada, os times que jogaram nessa sétima rodada se enfrentam de novo, agora com o mando invertido, tá? Isso vai acontecer em todos os jogos. Os mesmos jogos que tivemos nessa sétima rodada, agora na 8ª rodada, só que com o mando invertido. Muito bem, passamos para o grupo A2, Atlético Cearense e Fluminense. Jogo lá em Horizonte, pertinho lá da cidade de Fortaleza, estádio Domingão. O primeiro tempo foi 0-0. Aí no segundo tempo o Fluminense marcou primeiro aos 20 minutos, mas acabou levando o empate no final do jogo, já aí nos acréscimos da partida. Bom, Maranhão e Ferroviário também empataram. Esse jogo foi lá no Castelão, em São Luís. O primeiro tempo terminou 0-0. Aí com 2 minutos do segundo tempo, o time da casa saiu na frente, só que acabou levando o empate aos 11 minutos. Final 1-1, primeiro jogo aí que o Ferrão não vence nesta Série D, hein? Tá muito bem a equipe do Ferroviário. O empate fora de casa também não é ruim, né? Tocantinópolis e Cordino, o Verdão aproveitou o mando de campo e faturou mais 3 pontos. Kaique abriu o placar no primeiro tempo e o William, de pênalti, ampliou no fim do jogo. 2-0 então para o Tocantinópolis. E o último jogo desse grupo, Parnaíba e Caucaia, jogo lá em Parnaíba, no Piauí.
e o time da casa saiu na frente aos 44 minutos do primeiro tempo. Guilherme Teixeira fez de cabeça, Parnaíba 1-0. O Caucaia empatou aos 20 do segundo tempo e ficou nisso 1-1 nesse jogo do grupo A2. Classificação: Ferroviário, líder absoluto, 19 pontos, 6 vitórias e 1 empate. Parnaíba em segundo com 11, Maranhão em terceiro com 10 e o Tocantinópolis agora é o quarto colocado com 8 pontos. O Atlético Cearense caiu para a quinta colocação com 7, Fluminense tem 6, Cordino também tem 6 e Caucaia tem 5 pontos. Portanto, os times estão meio próximos aí nesse grupo, todo mundo tem chance, a disputa é grande para ficar entre as 4 primeiras colocações. Seguimos para o grupo 3, onde jogaram Campinense e Potiguar. A Raposa voltou a vencer na Série D, esse jogo foi no sábado lá em Campina Grande e o único gol foi marcado aos 42 minutos do primeiro tempo, gol marcado pelo zagueiro Fredson, vitória que dá um gás aí para o time do Campinense, precisava da vitória. No outro jogo, Globo e Santa Cruz, foi o jogo lá no Barretão, em Ceará-Mirim, estádio lá onde manda os seus jogos a equipe do Globo, e o Santa Cruz conquistou mais 3 pontos, 2-0, um gol em cada tempo, o primeiro do Fabrício e no segundo tempo o Pipico perdeu um pênalti, o goleiro defendeu, mas o Santa conseguiu fazer mais um aos 32, Emerson Galego, Santinha 2-0, placar final desse jogo aí. Pacajus e Nacional de Patos, vitória do líder do grupo, 1-0, gol de William Anissete aos 16 minutos do segundo tempo, vai muito bem aí o Cacique, o time do Pacajus. E o Souza e Iguatu também jogaram nesse jogo, um bom jogo também lá na cidade de Souza, na Paraíba, e o time da casa saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo. 2 minutos depois o Iguatu deixou tudo igual e no segundo tempo, aos 45, Gabriel Popó marcou o gol da vitória aí do Dinossauro. Vamos à classificação. As 4 equipes que venceram neste grupo são as 4 melhores colocadas. Olha só, Pacajus em primeiro com 14, Santa Cruz também com 14 na segunda colocação, Souza com 12, Campinense agora em quarto com 10 pontos. O Nacional de Patos caiu para a quinta colocação também com 10 pontos, Potiguar também tem 10 pontos em sexto lugar, e mais atrás, em sétimo, o Iguatu com 6 e em último, o Globo com 4 pontos. Portanto, pelo menos 6 equipes aí brigando diretamente pelas 4 vagas na segunda fase. Seguimos com o grupo A4, Atlético de Alagoinhas e Sergipe, estádio Carneirão lá em Alagoinhas. O Gipão abriu o placar no primeiro tempo, gol do Júnior Timbó. Porém, o Atlético empatou ainda no primeiro tempo com o Felipe, resultado muito ruim para o time do Atlético, que não vai bem no campeonato. Cruzeiro de Arapiraca e Bahia de Feira, empate sem gols nesse jogo aí, resultado bom para a equipe do Bahia de Feira, que jogou fora de casa. Mais um empate, Falcon e Jacupiense, os gols desse jogo foram marcados no segundo tempo. Primeiro o Falcon marcou e no finzinho, já nos acréscimos, o Jacuipense deixou tudo igual. Canu, o zagueiro que marcou aí de cabeça o gol de empate. E o último jogo do grupo, aí sim uma vitória, né? Retrô contra a Asa, uma bela vitória do Retrô que termina este primeiro turno na liderança do grupo, 3-0 para cima do Asa. Esse jogo foi lá na Arena Pernambuco. A Fênix abriu o placar aos 31, logo depois aos 35 fez o segundo, primeiro tempo, portanto, foi 2-0. No segundo tempo, aos 39, Bruno Baio fez 3-0 para o Retrô e o Asa ainda diminuiu aos 46. O resultado desse jogo, então, foi 3-1 para a equipe do Retrô. Classificação na tela, Retrô é líder com 15 pontos, Sergipe em segundo com 10, Bahia de Feira em terceiro também com 10 pontos
E aí vem bastante gente com 9 pontos, 3 equipes, ó, o Asa em quarto, Jacuipense em quinto, Cruzeiro em sexto. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, por isso que o Asa aparece na quarta colocação aí, apesar de ter um saldo pior que o Jacuipense, por exemplo. Ok? Na sétima colocação o Atlético com 6 pontos e na oitava colocação o Falcon também com 6 pontos aí neste grupo 4. Seguimos aqui para falar do grupo 5, Operário de Várzea Grande e Ceilândia. O Operário saiu na frente, mas o Ceilândia empatou ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ceilândia virou para 2-1, só que o Operário conseguiu um empate. As duas equipes estão na zona de classificação para a segunda fase da Série D. A Anápolis e Interporto, mais uma baita goleada sofrida aí pelo Interporto, né? O time perdeu já de 8-1 para o Iporá na segunda rodada, perdeu por 4-0 para o Ceilândia na quarta rodada e agora levam 7-0 da equipe do Anápolis. Primeiro tempo foi 4-0. As duas equipes então voltam a se enfrentar agora na próxima rodada, né? O Anápolis passa para a liderança deste grupo aqui. A gente já vai ver a classificação. Vamos falar aqui de Real Ariquemes e União de Rondonópolis. Vitória do União, que foi até Rondônia e saiu com 3 pontos importantes. O gol do jogo foi marcado aos 22 minutos do segundo tempo. A coisa tá feia lá pro lado do Real Ariquemes. E Brasiliense e Iporá fizeram um jogo de 6 gols lá em Brasília. O Iporá saiu na frente, o Brasiliense virou o jogo com 2 gols, um seguido do outro. O primeiro tempo terminou 2-1 para o Jacaré. Na segunda etapa, o Iporá empatou e virou de novo o jogo, já nos acréscimos. Só que o Brasiliense ainda conseguiu igualar de novo o marcador quando eram jogados 97 minutos, já no apagar das luzes. Final 3-3, grande jogo esse daí, hein? Situação do grupo, ó, Anápolis em primeiro com 15 pontos, União em segundo com 13, Ceilândia também tem 13 pontos na terceira colocação, Operário em quarto com 11, e aí vem o Iporá, que caiu para a quinta colocação com 10 pontos, Brasiliense em sexto com 9, Interporto em sétimo com 4 e o Real Ariquemes na última colocação com 1 ponto. Seguimos aqui para o grupo 6 para falar de Santo André e Real Noroeste. Depois de 2 derrotas seguidas, vitória aí do Ramalhão jogando em casa no estádio Bruno José Daniel. 1 gol em cada tempo, Santo André 2, Real Noroeste 0. Vitória e Nova Iguaçu, amigo torcedor, definitivamente essa Série D 2023 não tá nada favorável aí para o Nova Iguaçu. O time abriu 2-0 nesse jogo, primeiro tempo foi 1-0, e no início do segundo tempo o Nova Iguaçu fez 2-0, mas aí o Vitória reagiu e conseguiu a vitória para 3-2. Sinceramente, Nova Iguaçu tá irreconhecível nessa Série D 2023. Falando agora de Resende e Atletique, empate sem gols, resultado bom para o Atletique, que jogou fora de casa e está em segundo aí na tabela. O Resende está fora da zona de classificação. E o último jogo desse grupo, Democrata de Governador Valadares e Portuguesa. Democrata venceu a líder Portuguesa, tirando a invencibilidade da equipe carioca, hein? 1-0, gol marcado no segundo tempo, e agora já está no G4 a equipe aí de Governador Valadares. Então vamos ver a classificação, olha só. Portuguesa, apesar da derrota, lidera com 16 pontos, o Atletique, segundo colocado com 13, Democrata em terceiro com 12, Santo André em quarto com 11 pontos. Essas seriam as equipes que estariam classificadas se o campeonato terminasse hoje, mas ainda faltam 7 rodadas. O Vitória em quinto com 10, o Resende caiu para a sexta colocação com 9 pontos, Real Noroeste em sétimo com 4 e Nova Iguaçu, que ainda não venceu, né? 2 pontinhos só até agora.
Muito bem, vamos para o grupo 7 agora para falar de Patrocinense 15 de Piracicaba. Todos os jogos desse grupo foram no sábado, né? E olha só, o 15 de Piracicaba perdeu a segunda seguida, jogando lá em Patrocínio, Minas Gerais. O time da casa marcou no primeiro tempo e depois no fim da partida, já nos acréscimos, né, do segundo tempo. Patrocinense é líder do grupo, ainda não perdeu no campeonato. Cascavel e Ferroviária, olha só a Ferroviária, hein? Foi até Cascavel e goleou aí a Serpente Aurinegra por 5-1. Primeira vitória, primeiro jogo após a saída do técnico Elano. O time nessa partida foi comandada pelo interino Alexandre Lopes. No primeiro tempo, o time paulista já vencia por 4-0 nesse grupo aí, nesse jogo aí, né? Bom, mais jogos do grupo, Inter de Limeira e Maringá. A Inter de Limeira foi outro time paulista que também venceu e deu uma respirada aí na tabela de classificação. O único gol deste jogo foi marcado no primeiro tempo por Cadu. O Dogão teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, Luiz Gustavo. Mesmo assim, levou sufoco e quase conseguiu empatar o jogo. A Inter agora chegou na quarta colocação do grupo, as duas equipes voltam a se enfrentar aí na próxima rodada, só que lá em Maringá. Muito bem, e o último jogo do grupo, Craque e Operário. Que bela vitória aí do Clube Recreativo e Atlético Catalano, hein? O Craque jogou em casa lá na cidade de Catalão, em Goiás, e o Leão fez 1-0 no primeiro tempo e jogou melhor ainda no segundo tempo. Final 4-0, o Craque é vice-líder deste grupo. Vamos então à classificação, ó. Patrocinense líder 13 pontos, Craque em segundo com 11, 15 de Piracicaba em terceiro com 9, Inter de Limeira em quarto com 9. A Ferroviária, que venceu pela primeira vez, já foi a 8 pontos, já fica ali, ó, pertinho da zona de classificação. O Maringá caiu para sexto com 7 pontos, Operário em sétimo com 7 e o Cascavel é o último colocado com 6 pontos. Mas nesse grupo aí todo mundo tem chance ainda, hein? Tem um turno inteiro para conseguir se reabilitar essas equipes que estão fora da zona de classificação. E finalmente chegamos no grupo A8, Caxias e Camboriú, incrível, hein? O Camboriú perdeu mais uma. O time que começou o campeonato vencendo as 3 primeiras rodadas, agora perde pela 4ª vez seguida. E o gol do jogo aconteceu, pessoal, aos 95 minutos de partida. Isso mesmo, aos 50 minutos do segundo tempo, gol do Heron, o herói da partida aí para a equipe do Caxias. Concórdia e Aimoré. O Concórdia venceu mais uma, marcou no finzinho do primeiro tempo e depois no segundo tempo fez mais 2, 3-0. O Aimoré conseguiu diminuir no fim do jogo, final 3-1 para a equipe do Concórdia. Mais um jogo aqui, São Joséense e Novo Hamburgo. São Joséense venceu de novo e segue bem no campeonato. O time da casa saiu na frente no primeiro tempo, o Novo Hamburgo empatou no segundo tempo, mas Bruno Costa marcou o gol da vitória do São Joséense no final do jogo. O Novo Hamburgo ainda não venceu, faz péssima campanha nesta Série D. E para finalizar, Brasil e Hercílio Luz. Grande vitória do Brasil, acabando com a invencibilidade aí do Hercílio Luz. Gol marcado aos 28 minutos do segundo tempo. Vamos então à classificação. Caxias líder, graças à vitória lá sobre o Camboriú, 14 pontos ganhos. São Joséense em segundo com 12. Hercílio Luz caiu para terceiro com 12 pontos também. Concórdia é o quarto colocado com 10 pontos. O Camboriú caiu para a quinta colocação, 9 pontos. Brasil em sexto também com 9. Aimoré em sétimo com 7 pontos. E Novo Hamburgo na última colocação. O time ainda não venceu, tem só 2 pontinhos ganhos. Muito bem, rapidinho agora, pessoal, passando aí para falar das estatísticas do campeonato.
Nessa última rodada, 76 gols, né? E nós já tivemos 521 gols em 224 partidas, média aí de 2,33 gols por jogo. O melhor ataque, Portuguesa com 17 gols, o Iporá é o segundo melhor ataque com 15, depois Anápolis, Ceilândia e Ferroviário com 14. Já o Trem e o Real Ariquemes são os piores ataques do campeonato, 2 gols só o Trem e 1 golzinho só até agora o Real Ariquemes. A melhor defesa do Ferroviário, que só sofreu 1 gol nos 7 jogos, União de Rondonópolis sofreu 2 e o Ceilândia sofreu 3. Essas são as melhores defesas do campeonato. Já o Interporto é disparado aí a pior defesa, já levou 24 gols em 7 partidas, depois vem o Globo que levou 17 gols, e Parnaíba, Real Noroeste e São Francisco também não estão nada bem na defesa, já levaram 13 gols já. Aqui os artilheiros, ó, o Marcelo Toscano da Portuguesa, agora tem a companhia do Eric Bahia do Iporá, o Eric Bahia que marcou 3 gols nessa última rodada, 5 gols aí para cada um, esses os artilheiros da competição. E aqui a gente tem aquela classificação geral, né? Eu não vou falar muito não, porque o vídeo já tá bastante longo, né? Mas se você quiser, dê um pause aí e verifique certinho aonde está o seu time na classificação geral dessa Série D. Tá aí os primeiros 10 colocados, agora a gente tem aqui, ó, até a 20ª posição, até a 30ª posição, os times aí, os 40 primeiros, depois os 50, agora os piores, né, os 60, até a colocação 60ª aí, que é o Globo, olha lá, e agora os 4 últimos, Interporto, Nova Iguaçu, Novo Hamburgo e Real Ariquemes, os 4 últimos colocados aí na classificação geral da Série D. E aqui a gente tem a próxima rodada, como eu falei, inversão, né? Todos os jogos que aconteceram na 7ª rodada terão novamente na 8ª rodada, só que com mando invertido, porque agora começa o retorno. Tá aí o grupo A1 com esses jogos aí, o grupo A2 tem mais esses jogos, passando aqui para o grupo A3, grupo A4 com mais esses jogos, e os jogos começam agora na manhã, tá? Na quarta-feira aí a gente já tem a rodada, praticamente todos os jogos na quarta-feira, ficando poucos jogos para quinta-feira. Grupo A5, grupo A6, grupo A7 e para finalizar os jogos do grupo A8. Portanto, provavelmente aí na quarta-feira à noite ou na quinta de manhã a gente traz aí tudo o que aconteceu nessa 8ª rodada. Muito bem, amigo torcedor, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando, né? Cola lá na Brado TV, que eles estão passando jogos todos os sábados, todos os domingos da Série D também, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, isso é muito importante pra gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e, é lógico, pode comentar à vontade, a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.